Fala galera, Manos da Bola na área, episódio 017, abrindo a porteira do ano de 2025, hein? Hoje com o nosso convidado especial, professor Rafael Simões, professor universitário em Educação Física, mestre em Ciência de Atividade Física e também gestor esportivo. Seja muito bem-vindo, professor Rafael, Manos da Bola. Obrigado, Simone. Obrigado, Felipe. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos tentar falar um pouquinho sobre o esporte universitário, sobre o que é educação física hoje no Brasil. E a gente tem bastante assunto pela frente. Maravilha. Como a Simone bem falou, professor, seja muito bem-vindo ao Manos da Bola. É um prazer, é uma honra recebê-lo aqui. E vamos nessa resenha, vamos aprender um pouquinho mais com você. E vamos que vamos, galera. É o primeiro do ano, 017. Manos da Bola aí. Ó, galera, já para poder complementar, não fica só aí vasculhando, olhando, segue aí, coloca já like, dá uma curtida, comenta, compartilha, porque hoje vai ter muita coisa bacana que vai agregar não só a saúde de vocês como esporte, mas também a questão da educação, que é um fator fundamental para toda a sociedade. Então, vamos lá. Começando, professor, compartilhe um pouco com a gente, com o nosso público, como surgiu o interesse para trabalhar como professor universitário, essa conexão com o esporte. Como é que surgiu e como você se apaixonou por isso? Na verdade, me apaixonei pelo esporte, eu tinha, 6 meses. Quando eu comecei ali a nadar, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Tanto que não tive dúvidas de qual faculdade que eu iria cursar, qual curso, né, que eu pretendia seguir na minha carreira. Então eu escolhi educação física. E o esporte universitário entrou justamente quando eu estava estudando, né, na graduação, na Rural. Fiz parte da seleção da Rural, fiz parte da Atlética da Rural. Então, desde então, o esporte sempre esteve na minha vida. E, ao ingressar, né, na carreira de professor universitário, eu descobri que o esporte universitário no Brasil, principalmente no Rio, ele vem numa crescente muito grande. Então, qual foi a ideia? Agregar os meus conhecimentos dentro como professor mesmo, né, do curso, e também como técnico, que eu sempre gostei muito de futsal, de futebol. Tentei ser jogador, mas acaba que a carreira de jogador é mais complicada, acabei escolhendo educação física e o esporte universitário veio para agregar realmente mais alguma coisa dentro da minha carreira. Muito bom, e o que você falou, né? O esporte universitário ele está crescendo, está tendo uma crescente, mas tem muito mais, né, que a gente pode estar agregando. Tem muitas faculdades que ainda não investem muito na parte de competição, que a competição, na verdade, ela gera não só o atleta, o aluno, né, seja como for, mas ele gera um pulsão maior, uma parte de interação, de envolvimento também está uma parte de socialização, que é uma coisa muito importante, essa parte da socialização. Então, é bacana que está crescendo, mas a gente pode muito mais. E fora que a educação física no meio escolar, isso aí a gente trazendo para o ambiente escolar como um todo, não só para a faculdade, trazendo um pouquinho já lá também para a parte do início ali do primeiro grau, do segundo grau, não só na faculdade, mas como todo, ela pode ser muito mais ainda investida, porque às vezes o aluno, eu digo eu, né, falando um pouquinho do meu bastidor, quando eu fazia educação física, eu também sempre amei esporte, sempre pratiquei, joguei aí desde os meus 7 anos de idade pra cá, 6 aninhos, já tava começando a trocar a boneca pela bola, a galera já sabe disso, e não me arrependo, que já era minha paixão já desde sempre, futebol. Então, a educação física pra mim era aquela aula que eu já ficava na expectativa. Quando era o dia da educação física, eu falei assim, cara, amanhã tem. Já separava ali meu tênis, separava ali meu uniforme da educação física e ali eu já criava aquela expectativa. E eu acho que isso tem que estar ali sendo avivado, sendo ali, especialmente pelo professor, né? Pelo professor, pelo aluno, pela escola como um todo, pela faculdade, tem que estar sendo ali estimulado, injetado isso, porque não é só a questão daquele momento de interação. É a questão que também levar essa visão do aluno, da pessoa como um todo, tá cuidando da saúde, tá cuidando da qualidade de vida dela. Seja para aqueles que querem praticar o esporte para poder competir, ou seja para aqueles que gostam mais como um hobby, como uma forma de interação, uma forma de diversão. Seja um ou outro, eu acho que o esporte como um todo ele é transformador. Ele transforma vidas. Então, acho que é algo que eu sou juiz em falar, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que estar, sim, incentivando e estar ali fazendo essa crescente evoluir ainda mais, né? Com certeza. A gente colocar força, criar essa cultura desde as idades iniciais, né, que a educação física ela tem um grau enorme de importância, não só pelo esporte, pela competição, que a gente já está falando do alto rendimento, mas principalmente para a saúde, para o exercício, exercitar o corpo, né, a criança evoluir a parte cognitiva, a coordenação, enfim, como é que você vê dentro dessa evolução aí a educação física? Os seus alunos hoje, como é que eles estão? Então, Felipe, Simone,
Eu também, desde criança, né, na escola, eu participei de todas as equipes, assim, não só do futsal, não só do futebol, mas joguei handebol, vôlei, basquete, apesar da minha estatura, o pessoal sempre brincava, esse tamanho vai jogar vôlei, vai jogar basquete, mas assim, o esporte é uma paixão muito grande. Uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas alunas, é que a educação vem antes da física, né? Eu brinco, né, que é educação física, mas a palavra educação ela vem sempre antes da física. Então a educação física ela tem que ser realmente um instrumento de educação, de socialização. Nem todo mundo chega no esporte de alto rendimento, o funil é muito apertado, ninguém consegue ter essa facilidade para chegar, assim, de repente você vê inúmeros talentos que acabam se perdendo no meio do caminho. Então, assim, a gente tem que ver a educação física e o esporte como um instrumento social mesmo, de socialização, um instrumento de educação, para que, assim, aquela criança comece a tomar gosto pelo esporte, pela educação física, e que se transforme num jovem ativo, no adulto ativo e no idoso ativo também. Hoje a gente tem uma expectativa de vida da população que vai aumentando cada vez mais e a gente tem que perceber o seguinte, o que a gente faz com essa população idosa que tem crescendo, que vem crescendo cada vez mais? É o esporte. Não é um esporte de competição, apesar de que se a gente vasculhar pela internet, a gente tem competidores, principalmente de corrida, com 90, 96 anos, a gente tem essas competições, mas assim, o esporte é saúde. A gente é profissional da saúde. E hoje a gente pode atuar em hospitais, clínicas, nas UPAs, como profissionais de saúde mesmo. Então a educação física deixou de ser só aquela coisa de competição, competição, competição. Ela tem que ser vista dessa maneira. A criança tomar o gosto pelo esporte, se vai ser um atleta, se vai ser uma atleta, uma jogadora, um jogador, isso é lá na frente. Mas primeiro de tudo é construir uma base. Uma base para que aquela criança se desenvolva, psicomotor, cognitivo, social, e que se ela se torne um adulto realmente ativo. É muito melhor a gente investir no esporte do que investir em remédio, né? Então, assim, o esporte é o melhor remédio que tem. Ele cura muita coisa. E todo mundo pode praticar. Cada um com a sua limitação, sim, mas o esporte pode ser praticado por todo mundo e deve ser praticado por todo mundo. E é nosso papel como profissional de educação física e principalmente como educadores, fazer com que isso aconteça. Começando lá na escola, passando, né, no Fundamental 2, no ensino médio, e chegar na faculdade também e continuar com o esporte universitário, e que acaba sendo esporte, se a gente for pegar as competições, e a gente vai falar sobre isso, a gente tem competições de altíssimo nível. Tem ex-atletas jogando dentro das universidades. Perfeito. Exatamente. Já dando um gancho, né, nesse assunto da questão do esporte universitário, qual a sua visão, né, do esporte universitário no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro? Como funciona a metodologia, a estrutura, a organização? Acredita que a gente está no caminho certo? Sim, se eu for pensar quando eu jogava na seleção da Rural e o que se transformou o esporte universitário, a gente deu um salto muito grande. Obviamente, assim, não dá para comparar com outros países, principalmente os Estados Unidos. O esporte universitário nos Estados Unidos é muito forte. Você pega uma liga americana de basquete universitária, que é um absurdo. É um passo para a NBA, como é o futebol americano, como é o beisebol. Então, assim, os Estados Unidos investem muito nisso para transformar esses futuros atletas. Hoje, a gente não tem esse investimento de captar jogadores ou jogadores ali da faculdade para transformar em alto rendimento. Mas eu vejo crescendo cada vez mais assim, as competições, aumentando o número de competições, aumentando a qualidade das competições, tanto de arbitragem quanto de organização. A minha primeira competição oficial como técnico foi em 2018, com a seleção da Rural. Eu brinco até que foi um retorno à minha casa, né? Que a Rural tem toda uma questão especial para mim de ter sido aluno. E de 2018 até hoje, obviamente a gente teve a pandemia que deu uma segurada, mas assim, a gente tem muita competição, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. A gente tem competições nacionais e assim, tem competições específicas. Por exemplo, eu sou técnico do time de medicina da Unig de Nova Iguaçu. Tem uma competição que é específica da medicina, que é o intermédio. Então, assim, você começa a ver hoje competições específicas, como tem do pessoal do direito, comunicação social, e outras que conseguem unir vários cursos. A própria Atlética Panthers, que é da Estácio de Nova Iguaçu, a gente compete com outras atléticas que não são de educação física. Então, assim, você vê que hoje tem as atléticas estão se encontrando mais, estão se unindo mais e estão tendo mais oportunidade de competir. A gente compete quase que todo final de semana, o ano inteiro. É um calendário bem cheio. Tem competições que duram 3, 4 dias, em alguns feriados, tem competições que duram 6 meses. Então, acho isso muito interessante, esse crescimento do esporte universitário no Brasil. Muito legal e, como você bem colocou,
assim, é diferente. O público, acredito que não tenha tanto esse conhecimento de que as universidades que não só têm a disciplina de educação física, mas como você falou, medicina, direito, disputam competições também, né? De competições, muitas das vezes, de alto nível, de viajar para outros estados, para ter a competição ali das melhores equipes de cada estado, de cada região. E é legal que cria uma interação, né? Cria um movimento. Network também, para as pessoas irem ali se desenvolvendo, crescendo, bem legal, né? Com certeza. E assim, de fato, a gente vê essa evolução, vê esse crescimento, até porque, né, como foi dito, não é só, são várias áreas hoje em dia interagindo, né, interligando. Tanto uma competindo contra a outra, como tendo suas próprias competições separadamente, né? Distintas. Então, isso aí só tende a crescer, mas por isso que tem que ter essa impulsão, esse estímulo, esse incentivo à educação. E é o que eu falei, começar desde lá da base. A base, ela é o quê? É lá o fundamental, é lá o ensino médio e vem vindo pro segundo grau até chegar na faculdade. Isso daí é o estímulo que tem que ser feito lá desde criança, na iniciação. Sempre incentivar já a criança a praticar o esporte para que ela chegue hoje, não só nessa parte, quando chegar numa faculdade ou até mesmo na parte já da terceira idade, ela já ter ali uma qualidade de vida melhor, ter uma longevidade de vida, porque a interação com o esporte, ela é a saúde em primeiro lugar e depois vem os outros fatores, que a pessoa ela vai se encontrar em algum esporte. Não é possível que dentre várias modalidades a pessoa não consiga se encontrar em uma. São diversas que tem. Então, assim, a galera aí que está sedentária, que não está praticando esporte, que ainda não se encontrou em alguma modalidade, procure cuidar da sua saúde e qualidade de vida. Não procure gastar, né? Porque você arcar com o custo de remédio e outras coisas, você está gastando. Agora você está sendo preventivo, cuidando, fazendo treinamento, seja qual for o tipo de modalidade, seja qual for o tipo de especificidade de treino que você queira, é preventivo. Então, você vai estar investindo. É diferente do que você gastar com o medicamento. Não que a pessoa não vá poder estar utilizando o medicamento, mas não por uma forma de combater uma comorbidade, mas sim de você prevenir. Então, se é para poder fazer uma prevenção, faça da forma mais adequada possível, que é o quê? Cuidando da saúde, através do esporte, através de algo que você se encontre e que você se adapte e que você goste, né? Porque você tem que fazer algo que gosta, que ama, né? Algo por amor. Isso aí faz toda a diferença. E é interessante que a gente está falando muito ali da parte universitária, né? Professor da aula, enfim, até a parte aí dos idosos, mas se a gente voltar um pouquinho na iniciação ali, na primeira idade, as crianças, se você for visualizar, tem uma diferença enorme para o decorrer da vida daquelas crianças que praticaram esporte, que praticam esporte, desde os seus, até bebê, já nada, dos seus 3, 4 aninhos, já faz às vezes um judô, um futsal, uma natação, enfim. A diferença lá na frente, na fase adolescente, na fase adulta desse ser humano, dessa pessoa, é muito diferente, está anos-luz na parte de força, de coordenação, né? Então é muito interessante a gente também reforçar para o público que você que tem filho pequeno, tem criança em casa, de você estar ainda mais nesse avanço tecnológico, que as crianças não têm tido muito ali, infelizmente, o perfil de estar correndo, de estar saltando, de estar pulando, igual era antigamente. Como é que você também vê isso? Não estava diretamente na pauta, mas acho que é um tema interessante. Não, com certeza. Assim, o que acontece? A gente tem que pensar com a criança não como um adulto em miniatura. Porque o que eu vejo em competições infantis hoje é um excesso de cobrança muito grande com crianças de 8, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, como se fossem atletas formados. Isso faz com que a criança desista. Então, quando você falou assim, hoje tem bastante... chega YouTube, TikTok, seja o que for, né, jogos eletrônicos, mas assim, é mentira a gente falar que a criança não gosta do esporte. Tá faltando o quê? Um incentivo para aquela criança. Se aquela criança vai para o esporte, para ela se divertir, a parte lúdica do esporte, então ela vai gostar do esporte. Mas agora, se ela vai com o pai ou com a mãe, qualquer outro responsável, com o técnico, com a técnica, cobrando performance com uma criança de 6, 7 anos de idade, que está em fase de desenvolvimento, às vezes a criança não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Não tem noção de lateralidade, não tem coordenação motora, não tem aquela percepção espaço-temporal. O que essa criança vai gostar do esporte? Como? Não vai gostar. Vai acabar desistindo. Vai virar uma criança sedentária, vai ficar na frente da televisão, não vai querer sair de casa, não vai socializar. Então a gente tem que estimular aquela criança a gostar do esporte, seja qual for, e experimentar todos. Não, vai ser só futsal porque o pai ou a mãe gosta? Não. Vai experimentar o vôlei, vai experimentar o basquete, vai nadar, vai fazer uma luta, vai fazer atletismo, qualquer esporte, mas o que vai ela experimentar. Como a Simone falou, vai se achar em algum esporte, ou vai se achar em todos. Sim. Ou que não seja um esporte específico, vai fazer musculação, vai fazer qualquer outra área da educação física, a dança, que assim, não tem essa questão, hoje em dia a gente fala
que o futebol só serve para menino. Não, as meninas jogam. Os Estados Unidos é o que é hoje a potência feminina no futebol, porque a menina começa com 5, 6 anos de idade. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A menina vai ter uma competição com 15, 17 anos de idade. Mas é aquela menina que é novinha, que quer jogar futebol. Não pode, tem que jogar com os meninos. Não tem uma competição, não tem um incentivo para essa menina. Então, assim, a gente tem que incentivar todos e todas, independente da idade, independente do gênero. As crianças têm que ser incentivadas e não cobradas. Vamos. E, assim, uma coisa que eu acho fundamental, uma coisa que eu sempre discuti muito, deixar a criança de castigo. Não vai hoje naquela aula do esporte. Isso não é castigo para a criança. Isso acaba sendo uma punição muito grave, porque aquilo não é um benefício somente. Aquilo, assim, ela é um fator transformador daquela criança. Então, você não vai jogar futebol, não, você vai ficar de castigo. Não existe isso. Isso não pode existir. Aquela criança ela tem que ser estimulada para o bem. A gostar, a fazer o esporte. E vai ser um adulto, vai ser um idoso saudável. Como a Simone falou assim, é investimento. A gente investe na saúde, a gente não tem custo com a saúde, a gente investe na saúde. O esporte é o melhor caminho para isso. Com certeza. E essa questão também de respeitar a maturação ali da criança, né? Desse excesso de cobrança, é uma coisa que a gente já tem batido na tecla em alguns episódios aqui, já sempre entrou nesse assunto, porque realmente a gente vê, já visualizou várias vezes, a gente não como atleta, a gente não teve tanta essa cobrança, que os nossos pais, eles não tinham tanto entendimento da modalidade. Então, na verdade, a gente, com relação à cobrança dos pais, a gente não teve, mas tinha a cobrança dos técnicos, né? Quando não era dos pais, era dos técnicos, quando não tem de um, tem de outro. E realmente, muitas das vezes, há essa falta de equilíbrio. E isso aí acaba, em vez de ser algo benéfico, é algo maléfico que acaba desestimulando. Isso aí, então, é algo muito importante, seja para os pais, seja para os técnicos, seja para qualquer pessoa que estiver envolvida, né, no meio ali esportivo, que o objetivo seja agregar, ter essa sensibilidade de equilíbrio, saber até onde pode ir. E sempre é aquilo, né? É uma crítica, mas uma crítica construtiva. Vamos dizer assim, você pode muito bem criticar alguém, mas de uma forma que você venha jogar aquela pessoa pra cima e estimular ela. Olha, esse chute aí não foi bacana, mas eu sei que você pode mais. Diferente de você falar assim, esse chute aí tá horrível, você não sabe chutar, você não sabe fazer. Há várias formas de falar. Então, acho que a forma de falar, ela muda todo o percurso da história. Então, isso é importante. A gente tem que sempre ter essa cautela, essa percepção. Com certeza. E aí, seguindo, professor, conta pra gente um pouco quais são as diferenças de trabalhar em uma universidade pública para uma privada aqui no Brasil, o perfil desses alunos, seja na pública, na privada, a estrutura, a condição, o ambiente, os materiais que estão disponíveis ali para trabalhar. Como é que é essa diferença? Tem muita? Tem diferença, assim, o investimento na privada, assim, obviamente é muito maior, né? Tem uma cobrança muito maior, até por parte dos alunos também, porque, assim, as pessoas não entendem que só porque eu estou pagando uma mensalidade, na pública eu não estou pagando, não, você está pagando a mensalidade também, mesmo de uma forma indireta, através dos impostos, né? Então, assim, você tem um pagamento de uma mensalidade, digamos assim. Sim. Mas falta um pouco de investimento, apesar de que, assim, essas minhas idas às competições, eu vejo as equipes das universidades públicas muito forte mesmo, assim, falta uma estrutura, às vezes, assim, um material que não tem, que na privada tem um pouquinho melhor, coisa e tal, mas, assim, pelo menos essa parte do esporte universitário eu vejo uma força muito grande nas universidades públicas. É algo, assim, meio que paradoxo. Talvez nas aulas não tenha tanta estrutura, mas eles acabam investindo no esporte universitário. Mas, em termos de público, quem faz educação física, acho que 99,9% é apaixonado pelo que faz. Né? Então, assim, não tem tanta diferença. Não vejo tanta diferença em relação a essa vontade de seguir na carreira. Né? De repente, alguns pensando em musculação, outros em esporte, mas hoje a maioria está voltado para o mundo fitness, mas o público é praticamente o mesmo. Eu recentemente dei aula na pós-graduação no FRJ, e alguns foram até meus alunos, ex-alunos na universidade privada, né, que eu ministro na Estácio, e o pessoal falou, o senhor está aqui dando aula para a gente, assim, então acaba que a gente vê que o pessoal está buscando conhecimento, seja na pública ou seja na privada. Então, assim, em termos de público, eu não vejo tanta diferença, não. Realmente é mais a diferença não está na disposição de querer, de repente, evoluir, de buscar conhecimento, né?
mas às vezes é na questão da estrutura. Às vezes, por exemplo, um treino de campo de 11. Se você for treinar campo de 11, você não tem um campo de 11, vai ter que adaptar no fut 7. Quando né? não no futsal. Não no futsal, já passamos por isso. Aí tudo bem. Faz parte. Piso diferente, bola diferente, uma bola aqui, a outra no kick, a gente espaço, ali se vira nos 30. Espaço totalmente diferenciado, mas a gente tem que se adaptar, se virar nos 30. Fazer ali aquelas brincadeiras, né, de interação. Não tem um cone, usa um outro item, e ali vai se adaptando. Então, assim, é mais nessa questão de estrutura e material que realmente a gente verifica que tem. Mas é aquilo. A gente tem que ser resiliente. Hoje a resiliência é algo que não pode faltar na nossa vida. A gente tem que ali se adaptar, tem que ser camaleão. Você vai ali, aquilo ali que você tem, então eu vou fazer o meu melhor com isso aqui que eu tenho. Então é mais ou menos por aí. É bem por esse caminho, essa pegada, porque em todas as profissões, né, a gente vê aqueles, e é normal, faz parte da vida, aqueles que querem mais, né, que querem ser diferenciados, que levam aquela causa a sério, que querem contribuir com a evolução do aluno, do ser humano, da pessoa. Então, vai muito disso, de você não ter, às vezes, o material da melhor forma, mais acessível, mas você improvisar, você ter a vontade de dar aula, manter os seus alunos ali animados, motivar. Às vezes, tá chovendo, tá um dia frio, a galera quer ficar intocado, não quer correr, não quer, enfim, ir para a quadra, às vezes, se for uma natação, não quer ir para a piscina, mas o professor tem muito esse papel, né? É fundamental de você incentivar, de você fazer com que a sua aula seja não só, obviamente, um aprendizado prático e teórico, mas também divertido, que você consiga dialogar, ter uma troca. Vai por esse caminho também? Vai, eu falo que a gente inspira para o bem ou para o mal. Né? Se você é um profissional que não cuida da sua profissão, não tenta evoluir, não vai vendo o que está de novo no mercado, né? Não vai estudando, vai ser reflexo para os seus alunos. Seus alunos vão te olhar, não, se o professor não faz, por que eu vou fazer? E eu falo muito isso, e eu agradeço muito aos meus professores da infância e da adolescência, porque eu virei professor de educação física por conta deles. E quando eu passei no mestrado, eu liguei para alguns, né? Falei, pô, obrigado por tudo que vocês fizeram, assim, pelo incentivo que vocês sempre me deram. E assim, é uma coisa emocionante. Então, quando você tem esse reconhecimento do seu aluno, da sua aluna, de que, pô, você inspirou para o bem, é legal. Então, assim, você tem que investir na profissão, tem que investir na tua carreira, tem que estudar, tem que evoluir. Não ficar naquela coisa de... Eu falo muito daquele professor que é o professor Pitina, o rola-bola, que tá na escola, seja pública ou privada, pega a bola, divide aí 5 para cada lado, encosta na parede ali, fica mexendo no WhatsApp. Não, a gente tem que estar fazendo diferente. Acabou isso. Você não pode mais dar aquela aula que você tinha 20, 30 anos atrás. Então, à medida que o mundo evolui, se você não evoluir junto, você não vai inspirar ninguém. Então, o que você quer fazer? Qual é o teu propósito dentro da profissão, dentro da própria vida mesmo, propósito pessoal? Eu acredito que a minha paixão pela educação física, ela é nítida. Assim, meus alunos e minhas alunas falam muito isso. Pô, você é um cara apaixonado. Eu sou graduado em Direito também. Eu fiz Direito depois de Educação Física. E acabou assim, que eu não fui, né? Não virei advogado, porque eu falei, cara, não é isso. Minha paixão é Educação Física. Então, você passar essa paixão para os teus alunos, para os teus alunos, é fundamental. E você vai inspirar para o bem sempre. É esse que é a razão da nossa profissão. Com certeza, é aqui, né? O Felipe estava falando, você chegar e você dar uma aula e você sair dali, né, o professor mesmo sair dali com a consciência assim, radiante, fala assim, poxa, hoje essa aula marcou primeiramente a vida do próprio professor, que quando a gente faz algo que a gente viu que a gente fez a diferença, você próprio na tua consciência, você vê, poxa, foi renovador. Foi bom. E você ali mesmo tem dentro de você a certeza que você, poxa, foi um dia que marcou. Eu tenho certeza que hoje essa aula transformou a vida de alguém. Então, assim, não se trata de uma aula, não se trata de uma disciplina, se trata que você vai estar marcando a vida de outras pessoas, seja positivamente ou seja negativamente. Então, a gente tem que sempre buscar, claro, marcar positivamente, que esse é o objetivo, de agregar, de somar a vida das pessoas. Então, eu acho que isso é muito marcante. E para quem não sabe, o professor Rafael foi o nosso professor também na universidade, tanto o meu como o do Felipe. Com certeza a gente viu ali que nós também somos apaixonados pelo esporte, a gente também viu essa paixão. Isso daí também marcou a nossa vida, por sinal, e foi bastante. A gente agradece aqui, já para aproveitar em público, agradecer aí por ter somado na nossa vida. Tanto é que convidamos o professor a participar do Manos da Bola. É isso aí. Esse que é a gratificação da profissão, né? Você ter esse retorno dos teus alunos, das alunas, assim, é muito legal.
Talvez se eu fosse um professor que, não, beleza, faz aí, não, tá, isso tá bom, não precisa melhorar, não. Hoje eu não estaria aqui com vocês, né? Assim, então isso é legal. Da mesma maneira que vários professores e professoras transformaram minha vida, eu acho que uma das minhas missões é tentar transformar a vida dos meus alunos e das minhas alunas também da melhor maneira possível. De alguma maneira, eu tenho que deixar um pedacinho ali para poder ajudar na evolução das pessoas. É construir legados, né? E esse é o nosso propósito de vida. Tem que ter propósito. Tem que ter. E aqui, para a gente continuar, né, pegando esse gancho aí da parte universitária, quais são, assim, as competições, torneios, né, no meio do universitário mais focado, né, no futebol e no futsal? E o cronograma, existem os cronogramas regionais, cronogramas também até mesmo em nível estadual, competições até mesmo de cidade contra outra, ou até mesmo em termos de países, né? Você disputar em outros países, para a gente saber essa evolução, esse nível de graduação que tem em termos dos cronogramas dos campeonatos. Então, hoje a gente tem um calendário bem estruturado, com muita competição, o ano inteiro. A gente tem praticamente um ano inteiro de competição. E as competições, assim, eu sou mais do futsal e do futebol, mas acabei já sendo técnico de handebol, de basquete, de vôlei também, que são minhas paixões, juntamente com os outros esportes, né? Mas hoje eu foco muito mais no futsal e no futebol. E as competições que tem, elas não focam numa modalidade só. Eu acho isso muito interessante, porque dá essa abertura para quem não gosta do futebol ou do futsal, que possa competir com outras modalidades. Então a gente começa aí, desde fevereiro, março mais ou menos, já começa a competição e vai até dezembro. E tem competições que são regulares, que acontecem durante o ano inteiro, e outras que são mais específicas, né? Como falei, o intermédio acontece sempre em outubro. Tem os jogos jurídicos, tem os jogos de comunicação social, e no Brasil inteiro tem competição. O intermédio, vocês terem uma ideia, são jogos exclusivos de medicina, não pode nenhum outro curso participar. O que a gente disputa é junto com o Espírito Santo. E tem o intermédio de São Paulo, que inclusive, assim, um fato muito interessante, que o Fernando Diniz, que era o técnico, hoje é o técnico do Cruzeiro, no período que ele saiu do Fluminense, ele estava treinando uma equipe universitária em São Paulo. Aí meus atletas até me mandaram, olha aí, só que a gente não jogaria contra o pessoal de São Paulo, o pessoal ficou brincando, né? Olha quem está treinando. Então, para vocês verem o nível que o esporte universitário está alcançando. O Fernando Diniz, um técnico consagrado, né, um dos melhores que a gente tem hoje, né, campeão da Libertadores, campeão de vários outros torneios, treinando o time universitário. E do mesmo jeito que ele treina as equipes dele. Mostrou um videozinho dele lá, com a mesma intensidade, ele dando esporro lá, dando a bronca, cobrando, né? E eu também faço isso porque, o que eu falo, eu entro para ganhar. Não é o meu foco principal, não é vencer. Mas, claro que a gente entra para ganhar. E a cobrança é como se fosse um alto rendimento mesmo. E a gente se prepara, tem umas competições prévias, assim, né, mais internas, para a gente poder selecionar, tem processo seletivo. Então, o esporte universitário hoje está numa crescente, né, virou um nicho de mercado. Se a gente for falar só de nicho de mercado, muito grande, né, uma fatia de mercado aí bem interessante para o pessoal de educação física trabalhar, não só como técnico, mas também como gestão, como organizador. Eu mesmo já organizei um campeonato universitário, foram Jogos Universitários da Baixada Fluminense, e eu consegui 16 equipes no futsal masculino e 6 no feminino. Bastante coisa, assim, estou querendo retornar esse ano, a pandemia acabou dando uma atrapalhada, mas a gente tem a Confederação Universitária, Confederação de Esportes Universitários, tem competições mundiais, eu não cheguei nesse nível ainda, quem sabe mais para frente, mas a gente sempre pensa em progredir, né? Hoje, atualmente, estou mais focado com o pessoal da medicina e o pessoal da Panthers, lá da educação física, na Estácio, o pessoal da medicina da Unig, e esse ano tem bastante competição. Vamos ver o que vai acontecer. E um fato interessante, os Estados Unidos, quando a gente vê lá os esportes universitários, tem as cheerleaders, né? Sim, sim. E a gente tem um campeonato brasileiro de cheerleaders. E o próprio intermédio tem uma competição específica das cheerleaders. Então tem lá a equipe da cheerleader, não só as equipes de esporte, mas também, assim, acaba que a gente está trazendo algumas coisas do modelo americano, que é um modelo muito interessante, para o Brasil. E, obviamente, dando nossa arrumada né, com a cara do Brasil, coisa e tal, mas uma coisa bem organizada, e acho isso muito interessante. Diferente, né? Com certeza, até porque os Estados Unidos é modelo, né? É um padrão, modelo, referência
mundial, né? Em termos de universidade, acho que não tem quem bata eles. Até porque, o que você falou do futebol feminino, você vê nos Estados Unidos, o feminino, ele supera, tem um desempenho muito maior do masculino. O masculino, nos Estados Unidos, não teve tanta relevância em competições, né? Já o feminino é a potência mundial. Né? Então, assim, é um dos países onde a gangorra está desproporcional em termos, né, de desenvolvimento nesse nível. É que são tantos esportes nos Estados Unidos, eles são potência em tantas modalidades, né? Você vê pela Olimpíada, junto com a China, modelo de esporte que eles têm, que o próprio futebol, que é o soccer, que eles chamam o basquete também é bem... mas assim, o masculino nos Estados Unidos acaba que não foi tão bem desenvolvido quanto o feminino, né? E dando sequência aqui, qual a sua opinião com a educação física, como a educação física é vista no Brasil em âmbitos regulamentares, em relação a outras disciplinas também? Como é que está isso? Então, assim, a educação física ela é muito voltada, né? Ela é vista como uma disciplina que não tem tanta relevância. Né? Eu acho que, assim, o que falta o entendimento, né, dos gestores e das gestoras escolares é o seguinte: o que a educação física pode agregar em outras disciplinas, outras áreas de conhecimento? Eu brinco que a educação física é a disciplina mais completa. Se a gente pegar que a educação física tem matemática, a quadra é matemática pura. Você tem retas, curvas, ângulos, tá, a matemática está ali. É física, porque se você percorrer uma distância e um tempo, é física, né? Sim. Delta S sobre delta T, né, gente? Aquela vai relembra. É história, porque você tem que saber a origem daquele esporte, quando, como é que foi, como é que era a questão social do esporte. Né? O futebol, por exemplo, no Japão, lá não era nem o futebol do jeito que a gente conhece, mas ele só era praticado pela casta do imperador. Isso. Então não era um esporte popular, como no início do esporte lá na Inglaterra não era um esporte popular, era um esporte da elite. Então isso é história. E como é que começou o esporte? Onde começou? A geografia. Isso. Biologia, é óbvio. Como é que funciona o corpo? Quais são os efeitos do esporte no corpo? Então a gente pega lá química, biologia, física, todas as áreas de conhecimento agregadas na educação física. E se a gente for para a parte motor, por exemplo, a educação física, coordenação motora fina, a criança sabe desenhar, sabe escrever bem melhor. Só que falta esse entendimento, porque acho que é o seguinte: educação física é aquele momento de que não, vai lá, deixa o professor, a professora, as crianças vão estar com eles ali e pronto, vamos cuidar da outra parte da escola. Não, tem que ter essa integração. Então, quando começarem a perceber que a educação física é fundamental dentro da escola, principalmente dentro da escola, com certeza a gente vai ter mais área de atuação, o profissional de educação física vai ser melhor valorizado e todo mundo vai ganhar. Não só, não falo ganhar no termo financeiro, não, ganhar questão social, a questão de saúde, a questão de desenvolvimento psicomotor. Então a educação física ela tem que ser vista de uma maneira diferente. É uma área de conhecimento que tem que agregar dentro da escola e pode agregar em muito. É uma visão muito interessante que você trouxe, professor, sobre a educação física. Eu mesmo, né, nunca tinha parado para detalhar tanto assim que a educação física tem todas as outras disciplinas que são tão relevantes quanto dentro da própria educação física, né? De uma quadra ali, igual você colocou, a história, a parte geográfica, a parte biológica da questão da evolução do corpo. E acho que realmente abre o horizonte, acho que abre a mente para aqueles que ainda têm aquela visão de educação física é só lazer, o professor vai lá, as crianças se divertem, a hora deles correrem, deles pularem, deles rirem, enfim. Isso já passou tem muito tempo, né? Mas é também, Felipe, também, é diversão, é ludicidade, isso, não é só isso, não é aquela coisa, não vai lá para brincar. Vai brincar ter um aprendizado propriamente dito. Tem tudo, todo e através da brincadeira vai aprender. Isso. E faltaram duas áreas de conhecimento. Lúdica. O português, porque se você pegar regra ou regulamento, você tem que saber interpretar texto. Exatamente. E você falou do soccer. Então você vê língua estrangeira também. Várias handball, o próprio futebol, são oriundos da língua inglesa, né? Se você pegar lá, então assim... Então a educação física é uma área de conhecimento ampla, muito ampla, e a gente tem que valorizar cada vez mais. E vai brincar também, principalmente na educação física, só que vai aprender brincando, que é o mais interessante. Muito verdade, legal. verdade. E a gente comentou um pouquinho aqui, né, por alto sobre o futebol feminino, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, nesse tema, tratando de seleção brasileira, né, do futebol feminino. Como que você avalia esse momento de renovação, né,
transição de técnico, mudança técnica agora recentemente, veio Arthur Elias, agora também esse momento aí era a Cristiane e era a Marta, que, né, agora já estão aí, elas transitando pro outro lado do campo, né, já estão indo pro extracampo, basicamente para poder levar esse legado delas para outras atletas. E agora esse legado novo, né, que tá tudo renovando, atletas novas chegando para poder criar o seu espaço, para poder fazer ali a diferença e ter um ponto de referência. Hoje em dia, no masculino, temos o Neymar, né? Até então, ainda com um ponto de referência, né? Temos a Marta como referência, a Cristiane, enfim, esse legado, né, que tá ainda aí jogando, mas que em breve a gente sabe que elas vão estar aí atuando no bastidor, né? Conciliando e contribuindo de uma outra maneira. E vai ter que vir uma promessa, né? Recentemente vai ter que nascer novas Cristianes, novas Martas, novas Formigas e por aí vai. E como que na sua visão tá esse momento de transição, de renovação, tanto técnica como de atletas? Qual é a proporção, né, de crescimento e que, por exemplo, a próxima competição, Copa do Mundo, vai ser no Brasil. Olha isso. Sim. Eu já tô na expectativa, hein, galera? Tem que ir a alguns jogos, já tem que me preparar para isso. Copa do Mundo aqui no Brasil, muita coisa acontecendo em toda essa transição. Como que você vê essa evolução? Qual a sua opinião quanto a isso? O que é que poderia fazer para poder investir mais, melhorar? Quais são as metodologias que a parte técnica, a parte de análise poderia estar promovendo para poder fazer com que esses tesouros que estão ainda sendo descobertos consigam ser vistos, para que a gente venha fazer com que a seleção brasileira continue não só no nível que já esteve, num alto nível grande de competição, entre as melhores, e conseguir permanecer daí para frente, tá lutando entre os grandes, né? Então, antes de falar da seleção brasileira, só queria fazer um complemento à tua fala, Simone. Você falou do esporte, do futebol masculino nos Estados Unidos e do futebol feminino. Você tem uma ideia, alguns anos atrás, o futebol feminino, que é o maior vencedor, né? O futebol feminino dos Estados Unidos, que é o maior vencedor de Olimpíada, de Copa do Mundo, tinha um investimento menor, as meninas ganhavam menos do que o próprio masculino, que nunca ganhou nada. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que para mim é o país do futebol feminino. Sim, sim. A gente tem a Alemanha, tem a Suécia, a China, né? Alguns times aí que evoluíram muito. O próprio Brasil evoluiu muito. Né? E o futebol feminino, tanto o futebol feminino quanto o futsal feminino, assim, é um tema que eu gosto bastante porque eu trabalho com o futsal feminino. Né? E minha dissertação do mestrado foi justamente sobre as violências contra as mulheres no futebol. E as violências a gente fala de várias... Seja desde o momento que a menina está lá jogando e é xingada de alguma coisa, ou é questionada sobre a sua orientação sexual porque está jogando, e algo que completamente irrelevante, não tem nada a ver o fato de praticar o esporte, ou de dançar, ou fazer qualquer coisa em relação à orientação sexual. Isso aí é uma besteira tremenda, só que é o preconceito que tem, né? Como o Brasil, ele foi, em 1941, se eu não me engano, Getúlio Vargas publicou um decreto proibindo o futebol feminino no Brasil. Então, assim, as mulheres que jogavam futebol feminino, jogavam futebol, eram consideradas transgressoras da lei. Podiam ser presas. Então, a gente ficou em hiato de 40 anos, as mulheres proibidas por lei, por um decreto presidencial, de jogar. Então, isso aí já começa a ter um atraso no futebol feminino no Brasil, no futebol de mulheres no Brasil. E, assim, em relação à seleção atual, o que falta, assim, acho que o trabalho do Arthur Elias é excepcional. Ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, né? Tá tentando fazer uma renovação. A Marta está praticamente se despedindo aí, né, dos gramados, vai continuar alguns anos aí, mas acho que para a seleção ela já começa a fazer a transição mesmo. O que falta é investimento na base. Para o Brasil melhorar mesmo, se tornar uma potência no futebol de mulheres, é investimento na base, é ter escolinha mesmo específica para as meninas desde novas, igual tem nos Estados Unidos, que elas tenham um poder de conseguir competir entre elas com idade menor e não competir só entre os meninos. Sim. Eu acho legal essa mescla de meninos e meninas, acho interessante, mas só que chega um momento que a própria força ela tem uma diferença grande, né? Então a menina acaba ficando um pouquinho para trás e acaba não evoluindo. Tem muitas habilidosas, mais até do que os meninos, tem, bastante. Mas chega um momento que, assim, no início ali da adolescência, a força ela tem uma diferença grande. Entre os meninos já tem essa diferença. Né? Então, assim, o que falta é investimento na base mesmo. A gente tem a Copa do Mundo aí daqui a alguns anos, né? Eu também estou na expectativa de ver ali, como a gente teve o Pan-Americano, que, né, no Brasil... 2007. Que foi que as meninas ganharam, né? Então, assim, ano passado a Copa do Mundo, não. Eu tô meio... Olimpíada. Olimpíada, conseguiu a prata, conseguiu a prata, mas naquela coisa de...
na raça, né? Assim, no trabalhinho. A pia era uma promessa, né? De uma evolução no esporte feminino, assim, no futebol de mulheres, mas assim, falta esse investimento na base. Acho que o que a gente tem que pensar hoje é isso. Como é que a gente descobre novas Martas, novas Cristianes, novas Formigas, novas Pretinhas? Aonde? Vai captar essas meninas aonde? Só jogando com os meninos? Não. Vamos fazer um trabalho específico com elas desde novas? Vamos fazer essa evolução? E até o futebol masculino. Ele também, a gente vê uma queda na seleção também de qualidade técnica, né? De tentar copiar modelos que a gente está perdendo a essência. Mas aí é a base. Você pega a base, que só é preparação física, só que é atleta forte para exportação, então isso acaba com a qualidade do futebol. E o futebol de mulheres é a mesma coisa. A gente tem que ter esse investimento na base. Tem que estimular a menina lá desde cedo. Por que só dá a boneca? Dá uma bola também. Né? Você falou, pô, troquei a boneca, mas pode ter os dois. Mas assim, a bola, ela é universal. A bola não é só de menino. E isso vale para os outros esportes também. Não é só o futebol, não. O futsal feminino hoje no Brasil é muito precário. Muito assim. A gente tem uma Mandinha da vida aí, que é a melhor que a gente tem. Mas e as outras? E o futsal é a base do próprio futebol. Tá acabando essa essência de... Os meninos hoje estão indo direto para o campo sem fazer uma base completa no futsal. Com 9 anos já tem que escolher? Não, por que 9 anos tem que escolher? Vamos conciliar os dois? Vamos conciliar o futsal e o futebol? Que aquele drible curto, velocidade de raciocínio, velocidade de reação, que vai transportar isso para o campo. Então a gente tem que fazer isso com as meninas também. É fundamental fazer isso com elas. Hoje, o meu time de futsal feminino na Estácio é muito forte. Hoje eu tenho 15 meninas. Se pegar 3, 4 anos atrás, eu tinha 5. Suando para poder fazer um time. Hoje, às vezes, eu faço coletivo contra os meninos e estão ali, ó, competindo. E os meninos ficam assim, ó, que isso? É uma velocidade tão grande no... Né? Mas isso é treino, isso é paciência, isso é pegar ali o aprendizado. Como é que chuta? Como é que passa? O que eu preciso fazer? É isso que tem que fazer. Se a gente conseguir começar lá na base com essas meninas, daqui a pouco a gente vai estar colhendo esses frutos todos. Não dá para fazer um trabalho milagroso, né? Imediatista, no sentido de se você não investe na base, naturalmente as meninas que têm o sonho de se tornarem jogadoras de futebol profissional, elas vão sofrer um atraso no desempenho, no amadurecimento, na evolução de cada uma delas. Uma menina que começa a jogar futebol numa escolinha, num projeto com 7, 8, 9 anos, naturalmente ela vai evoluir muito mais do que uma menina que só jogava na rua ali, na quadra do bairro com os meninos e começa a aprimorar as suas qualidades, seja técnicas, físicas, com 15, com 16. Olha o hiato que tá, olha a diferença, o espaçamento que tá numa menina que começa com 7, vai pegando todas as fases ali, desde o futsal, e a outra que começa a jogar num clube com 15, 16. Perde muito. Então, realmente, é a mesma coisa que um aprendizado escolar. Se você pega um menino com 13 anos para ele começar a estudar e pega aquele que começou a estudar com 5, 6, a diferença que tá. Não tem, né, uma comparação que é pertinente também. E com certeza a questão da base, ela é fundamental. E eu estava aqui pensando, eu também sofri com isso, né? Porque eu comecei a jogar com 6 anos, jogava no quintal de casa, com o meu irmão, com os primos. Aí depois a gente foi pro projeto social, que era na rua, jogava com os meninos, sempre joguei mais com os meninos. Fui jogar em nível de competição feminina mesmo, disputando, era com meus 14 para 15 anos, que eu fiquei jogando futsal firme no time feminino mesmo, federado. Mas até ali, essa transição toda, eu fiquei jogando com menino. Então, assim, eu não tinha realmente essa escolinha só pro feminino nesse período de 7 a 13 anos. Eu tive que ficar jogando misto, porque não tinha lá no meu tempo, e hoje em dia não mudou tanta coisa nesse aspecto. Pra ver, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Então, assim, já não tinha. Hoje em dia melhorou alguma coisa, mas a base ainda não tem a estrutura que deveria ter. Ainda não existe essas escolinhas, ainda não existe esse investimento que lá nos Estados Unidos, claro, que é um país, claro, super desenvolvido, né? Claro, o nível de estrutura é bem maior, mas mesmo assim... Já faz parte da cultura já deles, faz parte né? da cultura, seja da educação e no esporte, tudo bem. A gente não tem como querer já chegar no nível que os Estados Unidos têm, né? Porque isso daí já é uma cultura deles. Mas a gente pode melhorar, porque tem sim como investir, entendeu? Tem tantos os impostos que a sociedade paga. Por que não investir na educação? Por que não investir no esporte, na cultura como um todo? Que forma que vem agregar para a sociedade? Então, é isso. Realmente, eu também concordo que a base
base é para tudo, não só no feminino, não só no masculino, não só para futebol, mas para qualquer modalidade, para qualquer esporte. Tem que ter a base desde o início, tem que ter a iniciação. E fazendo uma observação, né, sobre esse tema aí, finalizando, eu acho não, no meu entendimento, o futebol feminino no Brasil está no caminho correto. Tem muita coisa a melhorar? Sim, mas se você for começar a visualizar que já existe um brasileiro, já existe os clubes brasileiros também participando da Libertadores, já tem um calendário anual, né? Você já começa a ver competições também, claro, que ainda não é lá na iniciação, mas assim, de sub-15, sub-17, sendo às vezes televisionado. Recentemente eu assisti a Copa do Mundo sub-17, sub-20 de futebol feminino. Taça das Favelas, né? também, que é projeto social. Que é um projeto muito legal também. Então tá no caminho, tem muito a percorrer, mas a gente também não pode achar que não evoluiu. Tá dentro do processo, pode ser um pouco mais rápido, deve ser um pouco mais rápido, ter mais investimento, mas acho que tá dentro do caminho, né? E agora, professor, chegamos ao momento de reverência, né? É claro que é aquela resenha, aquela parte boa, né? Conta pra gente um momento aí reverente, só de você lembrar, de você pensar, já dar aquela risada, seja na tua trajetória como professor, com algum aluno, com algum colega de trabalho, com outro professor. Conta um pouquinho pra gente. Não, tem bastante história, né? Já há muito tempo. Eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos de idade. Eu entrei para a faculdade e comecei a dar aula no colégio que eu estudava, que eu era presidente de Grêmio, enfim, todo aquele movimento que eu tinha dentro da escola. Mas tem muita coisa, assim. Tem que ser irreverente mesmo, assim. Tem que falar aí. Engraçado, pega uma top 10 aí. Coisa boa, coisa engraçada aí. Difícil pra gente escolher uma, aí. assim. A gente tem uma ou duas, fica a teu critério. Difícil, porque assim, por exemplo, momentos marcantes, né? Também um pouquinho de reverência. Foi quando eu disputei o Mundial de Advogados na Turquia, que foi algo assim surreal. Futsal? Futebol de campo. E ninguém acreditava naquilo, a gente comprou camisa na Uruguaiana, porque não tinha apoio, fomos com a cara e com a coragem. Eu cheguei lá, Copa do Mundo mesmo, assim, eu fiquei impressionado. E eu tava no hotel, veio o pessoal do Haiti, eu tava com a camisa da seleção, o pessoal do Haiti começou a me cercar ali, né? E eram equipes do mundo inteiro mesmo, é o mundo de avocat que eles chamam, né? Idealizado por um francês, o Vincent Pinatel. Então o pessoal do Haiti começou a me cercar ali, e eu com a camisa da seleção na mão, e o pessoal, Brasil, 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 e eu aqui assim, ó. Aí o pessoal, change, eu aquilo, change. Aí pegaram a minha camisa e eles começaram a brigar pela camisa, assim. Os caras queriam, de qualquer maneira, uma camisa do Brasil. Aí eu fui, né, tentei lá desenrolar um pouquinho, meu inglês é muito de filme, né, então assim, falei um pouquinho, não sei o que, eu falei wait a minute, sei lá, pra eles entenderam, aí eu consegui voltar com umas 2, 3 camisas e eles deram uma aliviada, mas assim, eu achei que eu fosse sair pelado, tipo 1970 no México, quando invadiram lá, quando o Brasil foi campeão, que só faltou tirar a cueca do Pelé, o pessoal queria a camisa que eu tava no corpo, meu short, então assim, esse foi um momento engraçado, mas ao mesmo tempo assim, de emoção, porque Sim. Você vê que a seleção brasileira é uma referência, você vestir a camisa amarelinha, seja onde for. E eu passando pelas ruas da Turquia, então, assim, o pessoal olhava pra minha cara, Alex que Sim, jogou ídolo. no Palmeiras. Alex não é ídolo, não. Alex é Deus. Lá na Turquia? Na Turquia ele é Deus, assim, é coisa impressionante, assim. Então, isso é muito interessante. Na Croácia também, você imagina um brasileiro que vai pra Croácia disputar um Mundial. E o russo vira pra você e começa a chorar vendo a tua camisa do Brasil também, querendo, e o russo tinha 2 metros de altura, parecia o Ivan Drago do Rock 4. Sim, sim. Aí eu falei, cara, não vai caber em você. Eu desse tamanho, o cara com 2 metros, mas não vai caber. Ele tentava vestir a camisa. E assim, era muito engraçado. Então, assim, o esporte, ele traz muita história boa no sentido de irreverência, mas também boa no sentido de emoção mesmo, né? De você passar por situações que, cara, como é que eu cheguei aqui? Né? Como é que isso está acontecendo? Então, assim, quando eu viajei, né, com o pessoal do direito aqui, né, da Seleção Carioca de Advogados, Turquia, Croácia, Argentina, Chile, Panamá. Então você vê a força que a gente tem, né, como é que a gente continua sendo referência. Né? E cada lugar que eu ia, no Panamá tem um estádio chamado Maracanã, que a gente jogou no Maracanã, em homenagem. Na Croácia, na cidade que eu fiquei, tinha um bar chamado Copacabana. Então, assim, e os garçons, né, quando via que era brasileiro, e eu acabei dando autógrafo, parecia que eu era realmente
E aquele sonho de menino de querer jogar, né, ser jogador de futebol, coisa e tal. Eu fui como técnico e acabei jogando em algumas edições também. Então acaba se realizando de alguma maneira. Então é a educação física que me levou a vários lugares, né? E acho isso muito interessante. E quando eu recebi a placa, né, de embaixador do Mundial Avocar, o organizador do Mundial veio no Brasil, visitou a gente, entrou em contato comigo, falou que tinha... Aí, foi uma coisa assim, emocionante. E aí tu tentando falar... Um brasileiro falando português, tentando falar com um croata, com um russo, com alguém do Haiti, da Jamaica, de não sei o quê, cara, assim, tu vai se virando. E tem as histórias interessantes. O pessoal do Irã, por exemplo, ficava com a mesma roupa o dia inteiro. Então, para a festa, com a roupa que tinha jogado. Então, te abraçava, tu tá limpinho lá, cheirosinho, tava lá. Tu, pô, e aí? Não, mas tu tá junto. Então, assim, não tem... O futebol, ele quebra essas barreiras. Né? Assim, o futebol tem isso, tem essa vantagem de quebrar as barreiras. E é por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte. Muito Maravilha. bacana. E assim, é sensacional essas histórias, né? Dá pra gente imaginar. Você vai contando, conforme você vai contando, você vai tentando imaginar as cenas, né? Que é muito bom. Mas é interessante que, se você for visualizar, o futebol brasileiro, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua magia, ele não perdeu a sua força, o seu encanto. O futebol brasileiro segue encantando e tendo tudo isso, visto que você viajou a alguns países do mundo e pôde presenciar a paixão de estrangeiros, às vezes países que não têm nem o futebol em alta como seu principal esporte, né? Mas que eles amam o Brasil, eles assim, admiram demais o futebol brasileiro. E muitas das vezes, se a gente pegar um recorte recente, claro que algumas críticas são construtivas, são pertinentes, mas boa parte delas é só massacra o futebol brasileiro. Não serve, está em queda, não evolui. Claro, tem problemas, tem situações a melhorar, mas a gente não pode também contribuir de forma que o futebol brasileiro seja só problema, seja só perda, seja só ladeira abaixo. Não. O que a gente ainda pode, como a gente pode recuperar o futebol brasileiro? Inclusive, a Copa do Mundo de 2026 vem se aproximando, né, que vai ser nos Estados Unidos, e até a gente colocou uma enquete, né, falou, na verdade, também uma enquete, uma curiosidade, que agora em 2026 o Brasil vai igualar o maior jejum sem conquistar a Copa do Mundo, né? De 24 anos, a última foi entre 1970 e 94, e se o Brasil não vencer essa Copa, vai ser o maior jejum da história. Então, é uma pressão, assim como foi em 94. Eu espero que a gente consiga trazer o tão sonhado Hexa, né? Como é que você vê isso também? Não, com certeza, Felipe. Assim, a gente fala muito da crítica, né, ao futebol brasileiro, né? Se você pegar dos 20 clubes da Série A, a gente tem 10 técnicos estrangeiros. Tudo bem, vamos aprender também com eles, como a gente ensina também. Então, assim, mas o que eu falo, a essência quando eu falei falta um pouquinho da essência do futebol, é justamente assim, deixar a liberdade das crianças jogarem e não robotizar, né? Porque a gente quer copiar modelos que a gente não tem que ficar copiando modelos. Vamos inventar um novo, aquele antigo lá. Não dá para ficar pensando ainda em Pelé, em Garrincha, Tostão, Gerson, Zico, Roberto Dinamite e outros grandes craques que a gente teve, Romário, Bebeto. Mudou um pouco o perfil? Mudou. Então vamos reinventar. Qual é a essência do futebol brasileiro? É o drible? É a criatividade? Mas aonde está isso? É na base. É na base. Então, assim, a gente espera. 94 foi a primeira Copa que eu vi, né? Eu tinha 20 anos de idade, assim, vi que o Brasil foi campeão. Então, para mim foi inesquecível. Né? E eu vejo também que, assim, de repente, 2026... a gente pode pensar, a eliminatória, o Brasil tá trancos e barrancos, mas não dá para cobrar algo que, assim, o Dorival tem uma semana para treinar. Não dá para você pensar como é que ele vai determinar a função, posição ali, como é que cada jogador faz com uma semana de treino. Não dá para comparar o que um jogador produz no clube com o que ele vai produzir na seleção, pura e simplesmente, sem que tenha um momento de treino, que você consiga implementar uma filosofia de jogo, tudo isso. Mas eu continuo acreditando no futebol, continuo apaixonado pelo futebol. E outro dia eu vejo futebol inglês, vejo futebol alemão, grego, sueco. Tudo. Eu vejo todos, assim, hoje eu, obviamente, de um tempo para cá, eu começo a ver com uma visão de profissional de educação física, mas também de torcedor apaixonado. Né? Vou no estádio, continuo indo no estádio, vou e vejo jogos de futsal. E às vezes eu me pego olhando para a televisão no jogo de futsal com um caderninho na mão, anotando, né? Assim, tentando aprender alguma coisa. Mas a gente tem que investir na base mesmo. Na base. Parar de querer só cobrar resultado da base. Vamos
fazer com que assim, essas crianças voltem a driblar, voltem a saber chutar, cabecear. Né? Porque, às vezes, você pega uma criança que é muito forte, se destaca na base, quando chega no profissional, tem a diferença. Igualou já era. Vai igualar só na força, mas aí não sabe dar um passe, não sabe chutar. Né? O Romário outro dia deu uma entrevista falando, não, eu era bom, eu era o melhor. Mas porque ele tinha aquela essência dele de ter que sido criado ali na rua, né? O drible, tudo isso. Cadê isso hoje em dia? Não dá pra gente comparar. Hoje, o crescimento urbano acabou com um monte de espaço, coisa. Tudo bem, beleza, vamos fazer isso aonde? Nas escolinhas? Na escola mesmo, regular? Vamos, mas de que maneira a gente vai fazer isso? Só pegar cone e mandar driblar cone? Só mandar correr? Corre até lá e volta, não sei o quê. Não é só isso. A bola, ela tem que estar aqui, ó, o tempo todo. Ela está aqui com a gente, ela tem que estar o tempo todo com a criança, com o adolescente, para que a gente consiga voltar a produzir grandes atletas. A gente tem grandes atletas na seleção. Sim. Tem. Essa coisa, fulano isso, fulano aquilo. Não tem que pensar nisso, não dá para comparar. Né? Como a Marta foi, não vai ter uma outra Marta. Pode ter uma melhor que a Marta, uma igual, mas não vai ser a Marta. Então a gente não... um novo Pelé. Não tem um novo Pelé. Né? Ou é o Neymar, ou é o Vini Júnior, ou é qualquer outro que esteja aí, mas são eles. Então, falta isso. Não dá pra gente ficar comparando eras passadas com hoje, nem jogadores entre si. Acho que a gente tem que dar liberdade para a molecada jogar, se divertir, tanto as meninas quanto os meninos, para que a gente consiga produzir grandes jogadores e grandes jogadoras. Com certeza, cada um com seu perfil, com essa personalidade, né? É o que eu falei, é o que a gente estava falando. Não vão ser novas Martas ou novos Pelés, vão ser novos talentos. Cada um sendo gerado conforme as metodologias que vão se criando, que vão evoluindo, que vão aprimorando, até porque a tecnologia cada vez mais cresce, então tem ainda esse fator relevante que vai estar contribuindo de uma certa forma para um preparamento físico melhor, a parte fisiológica melhor, parte mental, alimentar, coisa que lá atrás não tinha essa estrutura que hoje tem. Na época de Pelé, ele já era o Pelé sem ter tudo isso. De repente, se ele fosse o Pelé mais, né, se ele ainda estivesse aqui, né, mas se ele fosse o Pelé nessa era agora, a gente não sabe, poderia sim superar ainda o que ele já foi, ou talvez não mudaria tanta coisa, não tem como imaginar, como deduzir isso. Então, cada geração tem a sua história, exatamente, né? Tem o seu perfil, o modelo de jogo que tinha, o tipo de gramado, a comissão técnica que tinha ali de atributos para fazer você evoluir, aperfeiçoar. E realmente, essa questão de comparação, ela é válida e é viável até certo ponto, né? Mas acho que a gente tem que realmente viver a geração atual, seja, enfim, concordando ou não com a convocação do Dorival, seja achando que a seleção será ou não favorita para a Copa do Mundo, mas acho que se você é brasileiro também, beleza, pode até não torcer, não ser apaixonado, mas também só criticar, pô, sabe? Beleza, vamos apoiar, não faz mal nenhum apoiar, sabe? Acho que é bem por esse caminho, assim como foi em 94, que a seleção classifica na última rodada contra o Uruguai, no Maracanã. E eu tava lá no Maracanã, Você tava? Tava. Teve um privilégio, que aquela atuação do Romário, meu amigo, ele mesmo fala que, se não há, foi uma das maiores atuações individuais. O primeiro dele. toque de bola dele, eu já falei, vamos sair daqui hoje feliz da vida. E acabou com o jogo. Então, aquela seleção classificou no último jogo, e um jogo duro com o Uruguai, não foi fácil aquele jogo, e acabou sendo campeão, sendo tetra, né? Depois veio o Penta, que também classificou numa última rodada. Então, eu tô otimista. Claro, tem muito a evoluir, o trabalho do Dorival ainda está numa fase de início, ainda está tentando achar o conjunto, que eu acho que é o que pesa mais, que como você falou, tem muitos jogadores bons individualmente. Se você for pegar por posição, os clubes que esses atletas atuam são clubes de ponta, a grande maioria titulares e protagonistas nos seus clubes, mas precisa encontrar o conjunto. O conjunto, o modelo de jogo, a forma que vai atuar, onde cada um vai render mais dentro desse individual. E acho que a gente vai chegar lá. E agora o Heitor vai preparar para a gente aquele quadro maravilhoso, tabelinha com os manos, solta a vinheta, Heitor. É isso, tá preparado? Sempre, vamos embora. Isso aí, vamos que vamos, né, Silmar? Vamos embora. Então, o professor Rafael, galera, vai passar pra gente aí, vai escolher qual a melhor modalidade, a mais divertida, seja
dando aula ou praticando, fica ao teu critério, dentro de tantos esportes maravilhosos que temos e que você já pôde dar aula, né? E vamos aí numa tabelinha, é papum, beleza? Beleza, vamos que vamos. Então vamos lá, começando. Handball ou atletismo? Handball. Handball. Handball ou basquete? Basquete. Basquete? Então vamos. Baixinho, hein? Eu era armador, né? Basquete ou futsal? Futsal. Futsal ou vôlei? Eu sou apaixonado por vôlei, jogo até hoje. Inclusive, joguei na seleção da Estácio ano passado, mas no futsal não tem jeito. Futsal. E para fechar, futsal ou futebol? Aí quer me pegar mesmo, quer me complicar, né? Molezinha. Bom, para praticar o futebol, para treinar o futsal. Eu acho que o futsal tem muito mais a cara do técnico. O técnico consegue muito mais colocar a essência dele no futsal. Então tá, vou ficar com futsal, para não ficar em cima do muro. Eu falava, mas escolheu, né? Futsal, vencedor da tabelinha? Vencedor. O que você acha, Simone? Eu acho muito bacana. Eu sou juiz e dizer que eu também gosto muito do futsal. Pratiquei uma parte também, né, do tempo que eu joguei futebol de campo, mas foi muito mais futsal. Então, assim, eu gosto dessa versatilidade, do dinamismo que o futsal ele proporciona, desse drible curto, desse toque. Eu sempre fui meio fominha, né? Para quem me conhecer sabe disso. Então, o futsal proporciona isso. Eu gosto desse dinamismo. Futebol de campo também curto bem, mas eu também colocaria como vencedor da minha tabelinha o futsal. Juiz a dizer. Maravilha, é difícil, né, cara? Como você colocou, ficou em cima do muro, futebol, futsal. Cara, eu vou ficar com o futebol, mas eu sou apaixonado pelo futsal, sou oriundo do futsal, vivi futsal dos 5 anos, joguei brasileiro de futsal também, enfim, amo futsal, já treinei clubes em futsal, mas se tiver que escolher, né, não pode pipocar futebol. Não pode fugir da dividida, né? Então. Pode. Então, E a galera assim, também, a galerinha também tem que dar a opinião deles aí. Vocês, galera, dessa tabelinha aqui, quem seria aí a modalidade campeã aí na tabelinha de vocês? Compartilha aí, comenta aí, bota aí nos comentários. Vamos ver aí qual é o perfil da galera. Maravilha. Agora, chegando aos momentos finais. Né? Momentos finais, passou a resenha, rápido, tá boa, passou rápido, boa. Né? E agora a gente quer conhecer aí um pouco quais seriam os sonhos do Rafael daqui pra frente, seja em âmbito profissional, seja no pessoal, a galgar. O que a educação física ainda pode proporcionar aí através do Rafael? Não só a educação física, né? Mas as funções pertinentes aí que agrega em todos os aspectos, profissionalmente e também pessoal. Acaba que assim, a educação física, ela me leva tanto a satisfação profissional quanto pessoal, né? Eu falo que assim, enquanto eu tiver essa vontade toda de continuar treinando, continuar dando aula, eu vou me sentir uma pessoa realizada. A educação física, ela me deu tudo que eu tenho, assim, quase tudo, na verdade, né? Mas não digo de bens materiais, não. Eu digo de conhecer pessoas, conhecer lugares incríveis que eu conhecia. Ter a possibilidade de você fazer o que você gosta é muito legal. E para frente, assim, eu espero continuar, né, nessa questão do esporte universitário. Estou querendo retornar aí com o campeonato universitário que eu organizei. Ano passado, eu fui consultor esportivo dos Jogos Estudantis de Nova Iguaçu, que a gente retornou o Joene ano passado. Tem até uma foto ali, eu lá no backdrop do Joene. Então, assim, de repente, essa daí, ó. Essa. Bacana. Então, assim, eu não faço parte da secretaria, né? Eu só fui como consultor mesmo, né? Como alguém que já foi gestor municipal. Cheguei a ser superintendente de esporte de Nova Iguaçu. E o Joene tem uma história muito legal, porque eu fui atleta do Joene, fui técnico, e depois fui gestor. Então, assim, eu passei por todas as fases do Joene. Né? Então, assim, é um projeto também que eu acho bem legal, que a gente quer continuar esse ano lá em Nova Iguaçu. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Eu, de repente, vou estar ajudando de novo. Então, também é um projeto que eu tenho. Mas um projeto maior, não sei se vai ser esse ano, mas assim, eu queria fazer um tour em alguns estádios aí da Europa, conhecer a estrutura de alguns clubes. Talvez, né, um projeto para daqui a 2, 3 anos. Estou pensando ainda se eu vou fazer o doutorado ou não, porque toma bastante tempo. Se eu conseguir fazer o doutorado que seja com o tema, né, do futebol feminino, né, talvez ampliando essa minha pesquisa sobre as violências contra as mulheres, que assim, foi bem legal, foi uma satisfação muito grande, profissional e pessoal também, né, porque eu entrevistei várias atletas e pude conhecer a história de cada uma ali, né, falar sobre o que cada uma passou de preconceito, né, e talvez quando a gente vem falar de futebol feminino ou de futsal, a gente barra muito nessa questão do preconceito,
né, numa sociedade que ainda vê isso como algo que a menina não pode tanto. Não, por que não pode, né? Então, assim, a ideia também é seguir em frente com o futsal feminino, não deixando de lado o futebol masculino e o futsal masculino também, porque são equipes que eu vou treinar esse ano, já está meio que alinhado isso tudo. Continuar disputando os torneios universitários e aprimorando cada vez mais, participando de congressos, de podcast de novo. acho legal, assim, mostrar essa vivência que a gente tem da educação física, é muito interessante. Então, basicamente, são esses projetos. Tem outros que estão em segredo ainda, quem sabe mais na frente eu revelo. E só deixando uma observação, quando você for fazer o tour aí para visitar os estádios, eu tô aí, pode me chamar. Vamos junto, vamos organizar uma excursão, vamos embora. Vou junto. Convida os manos. Mas é isso, professor Rafael, é um prazer enorme ter recebido você hoje aqui nos Manos da Bola. É uma satisfação, né? As portas vão estar sempre abertas. Foi muito legal, muito construtivo, gratificante. A gente falou de inúmeros temas, né? É aprendizado também, é conhecimento, essa troca de experiência junto a você, passando para o público aí que ama futebol, que ama esporte. Então, muito obrigado pela tua presença aí no Manos da Bola. Com certeza, uma satisfação, né? Como a gente falou, não só para a gente tratar aqui, falar do esporte, do futebol como um todo, ou qualquer outra modalidade, mas também agradecer por ter contribuído, né, também para a gente, na nossa formação, como a gente falou. Nós na sociedade, nós temos que agregar, somar, servir um aos outros, não só em âmbitos profissionais, mas como um todo, com o nosso caráter, com a nossa dignidade. Acho que isso daí é que faz parte do ser humano melhor. E assim, a gente quer agradecer aí também pela contribuição na nossa formação, né? Porque é como a gente falou, marcar vidas, né? Marcar vidas, isso é muito importante. Então, assim, foi muito bacana. Com certeza, a paixão já está no nosso DNA do esporte, mas cada vez que a gente foi encontrando pessoas, cada professor que passou ali na nossa trajetória, na faculdade, cada pessoa que partilhou isso tudo, fez contribuir essa paixão, ela crescer, né? Ela evoluir ainda mais. Então, muito obrigada aí pela participação, por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado da sua trajetória, agregando não só pra gente, mas pra toda a galera que tá ali com a gente, somando força e também compartilhando tudo isso. E as portas estão abertas aí para novas resenhas, novas conversas, novas experiências serem trocadas. Não, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa, pelo projeto. Acho que a gente tem que ter esse canal de divulgação mesmo de todas as áreas de atuação da educação física, é muito importante para nós, né, profissionais de educação física, e para a sociedade como um todo. Então, assim, eu aprendo também muito com os meus alunos, com as minhas alunas, é uma troca de conhecimento. Né? Hoje também foi um aprendizado enorme para mim, como é durante toda a minha trajetória, como foi durante toda a minha trajetória, né? Porque você vai trocando, você não pode ser o senhor absoluto do conhecimento. O conhecimento ele tem que ser compartilhado e tem que ser trocado. Então, assim, eu aprendo muito, muito mesmo com todos os meus alunos e minhas alunas. Isso, para mim, é muito gratificante. E é minha paixão. Minha paixão é essa, assim, passo essa paixão para os meus filhos, né? Para o meu filho e para minha filha. Minha filha era bailarina, resolveu jogar futebol, joga ali. Meu filho fala que vai ser jogador de futebol, tem talento, quem sabe? Não sei, eu falo que é sem pressão, eu falo para eles, divirta-se. Então é legal você ver, né, que sua paixão passa também para o teu filho, para tua filha, né? Meus sobrinhos também são apaixonados, inclusive um dos meus sobrinhos faz medicina, é meu atleta. Eu falo, opa, o padrinho tá lá de fora, eu sou técnico, você é jogador, eu brinco com ele, né, assim. Mas é legal. E deixar um abraço pro pessoal da Atlética da Panthers, da Atlética de Medicina, né, todos esse pessoal que tá junto comigo sempre, assim, sem eles eu não sou nada. As meninas que estão no futsal com aquela vontade, com aquela garra toda, que elas estão lá, né, superando um monte de barreira, quebrando paradigmas. Hoje são referências dentro da Estácio. Né, o time de futsal feminino hoje é uma referência grande dentro da Estácio. Todo mundo quer participar, eu acho isso muito legal. Como eu falei, 3 anos atrás eu tinha 5, hoje eu tenho 15. Né? Quem sabe esse ano eu vou ter 30. E quanto mais atletas, melhor. Né? A gente consegue fazer com que vai divulgando cada vez mais, vai aprimorando, vai melhorando. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Aprimorar e evoluir sempre. Obrigado mais uma vez. E quando quiserem, só chamar de novo, chama outras pessoas juntos e vamos embora. Vamos que vamos. Tamo junto. Com certeza. Vamos trocando e somando, né? Um com o outro. Isso aí, galera. Obrigado aí. Estamos finalizando agora o episódio 017. Rafael Simões. Né, Simone? Agora curte lá. Simone, fala. Comenta, compartilha. Vamos lá, galera. Não fica só de curioso, passando o dedinho para lá e para cá.
assiste mesmo, permita com que conteúdos assim sobressalentes como esse venha contribuir na sua vida, seja na educação, seja no esporte, seja na saúde. Cuide-se, se exercite, faça de forma preventiva e não de forma corretiva. Corretiva que eu digo depois que o problema acontece, você vai tentar resolver. Então, se cuide. A gente sempre orienta isso, a questão da saúde, que é algo de extrema importância. Então, é isso. Agora a gente vai passar a bola para vocês. Já prepara aí, domina, mata no peito e faz o gol. Tamo Valeu. junto.